Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia radiográfica do cotovelo pediátrico e os centros de ossificação. Antes, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e ajudem todos que possam necessitar desse conteúdo. Para a gente poder fazer uma análise ideal da radiografia de cotovelo pediátrica, a gente precisa fazer um controle de qualidade adequado. Então, o controle de qualidade adequado passa pelo posicionamento adequado. Então, aqui eu tenho duas incidências pediátricas de cotovelo, mostrando que essa radiografia, esse posicionamento não é adequado, porque braço e antebraço não estão no mesmo plano do receptor de imagem. Isso vai demonstrar uma radiografia com sobreposição. Então, o ideal é que o braço e o antebraço estejam no mesmo plano do receptor de imagem, formando entre si um ângulo de 90 graus. É isso aí. Então, esta é uma radiografia adequada, tá? Uma radiografia padrão para que a gente possa fazer uma avaliação. Uma radiografia pediátrica de cotovelo, eu utilizo 3 parâmetros para mim poder avaliar ela. Primeiro, a gente precisa conhecer a ordem dos centros de ossificação que formam a articulação do cotovelo. Segundo, traçar uma linha na região cortical anterior do húmero. Essa linha, ela tem que passar no meio do capítulo. Esse aqui é o capítulo, é um centro de ossificação, tá? E terceiro, a linha radiocapitelar também vai traçar no meio do vai sim fazer uma intersecção no meio do capítulo, tá? Se eu tiver alguma alteração nessas linhas, eu já suspeito de que ali possa ocorrer ou esteja ocorrendo uma lesão óssea, tá? Porém, o objetivo da nossa aula hoje é falar exclusivamente sobre os centros de ossificação, tá bom? Então, os centros de ossificação, a gente precisa entender que existem algumas diferenças entre gêneros. Então, a mulher, ela começa mais cedo o centro de ossificação do que o homem, e ela termina mais cedo do que o homem, tá? Então, essa diferença varia aproximadamente de até 2 anos de diferença entre homens e mulheres, tá? Porém, a sequência com a qual esses eventos acontecem, elas seguem uma determinada linha do tempo, tá? Então, eu vou utilizar aqui um algoritmo que é o algoritmo Cri-Toy. Então, vamos lá. Olha só. Então, assim, o capítulo surge no primeiro ano. A cabeça radial surge no terceiro ano. O epicôndilo interno ou medial surge no 5º ano. A tróclea surge no 7º ano. O olecrano surge no 9º ano. E o epicôndilo externo ou epicôndilo lateral surge aproximadamente no 11º ano de vida da criança. Então, a sequência de ossificação, de surgimento do núcleo do centro de ossificação, ela segue exatamente essa sequência aqui, tá? Então, por isso que eu vou utilizar esse algoritmo, que é o algoritmo Cri-Toy. Vamos lá. Aqui eu tenho uma radiografia de cotovelo, tá? Então, aqui eu tenho a incidência antero-posterior, aqui está o húmero, aqui está o rádio, aqui está a ulna, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse centro de ossificação aqui, que é capítulo. Então, essa criança aqui, ela tem mais do que 1 ano, porque já tem o capítulo aqui, ele já surgiu, o centro de ossificação já existe, tá? Então, capítulo. Nessa outra radiografia aqui, eu tenho um capítulo aqui, demonstrado, e eu tenho o segundo centro de ossificação, que é a cabeça radial, tá? Então, a cabeça radial surge no 3º ano de vida, tá? O epicôndilo interno surge no 5º ano de vida, tá? Então, olha aqui o epicôndilo interno, 5º ano de vida, o centro de ossificação. Depois, eu tenho a tróclea. A tróclea, pessoal, ela surge no 7º ano de vida. Então, olha aqui a tróclea, ó. Tá aqui a tróclea, tá? O olecrano, ele surge
no 9º ano de vida. Então, tá aqui o olecranon, bom? E o epicôndilo externo, que não está nessa radiografia, ele não apareceu, tá? Ele sugeria aqui, eu trouxe uma outra radiografia aqui, para mostrar para vocês o epicôndilo externo ou epicôndilo lateral, que surge no 11º ano de vida. Então, a gente precisa compreender que esses centros de ossificação surgem em idades aproximadas, mas seguem a mesma sequência de aparecimento, tá? A sequência de aparecimento é essa aqui, exatamente essa aqui, tá? E isso é importante para que a gente possa diferenciar o que seja uma fratura, o que seria uma fratura ou o que é um centro de ossificação, tá bom? Bom, só para a gente poder ter um pouquinho nossos conhecimentos, qual a idade aproximada desse paciente? Então vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês. Então, aqui eu tenho uma radiografia nas incidências antero, posterior e lateral, tá? Eu tenho aqui capítulo, eu tenho cabeça do rádio, né? Cabeça radial, eu tenho epicôndilo interno, eu tenho tróclea, eu tenho olecranon, mas eu não tenho o epicôndilo lateral, tá? Então esse paciente tem aproximadamente, vou apagar aqui as marcações, tem aproximadamente 10 anos de idade, tá bom? Aproximadamente. Esse outro exemplo aqui, uma radiografia antero, posterior e lateral. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um centro de ossificação aqui, que é o capítulo. Tem cabeça do rádio? Cabeça radial? Tem? Não tem, né? Então essa criança aqui tem entre 1 e 3 anos de idade, né? Aproximadamente 2 anos de idade. Por quê? Porque o centro de ossificação da cabeça do rádio surge no 3º ano de vida. Vamos para esse caso clínico aqui, que a gente vai poder aplicar melhor esses conceitos. Então vamos lá. Paciente do sexo masculino, 12 anos, teve um trauma jogando futebol. Aqui está a radiografia de apresentação, incidências antero-posterior e lateral. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho os centros de ossificação distribuídos e eu preciso relacioná-los para saber se todos estão no mesma topografia, no mesmo lugar, tá? Então vamos lá. Para a gente poder compreender melhor o que eu estou vendo em cada posição, eu procuro una e eu procuro rádio. O rádio é sempre o epicôndilo externo, o epicôndilo lateral, tá aqui. Então aqui eu tenho capítulo, tá? Cabeça do rádio, aqui o epicôndilo externo, tá? Aqui tróclea, olecranon, e eu deveria encontrar aqui o epicôndilo interno, né? Cadê o epicôndilo interno? Não estou vendo, tá? Mas por quê? Porque não tem ou porque ele está deslocado? Lembra a idade do paciente? 12 anos de idade, ó. Então 12 anos, o epicôndilo interno já está formado, né? Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, todos os capítulo, cabeça do rádio. E agora a nossa pergunta, a nossa interrogação é: aonde está o epicôndilo interno em um paciente de 12 anos de idade, né? Então, o epicôndilo, sendo que ele tem tróclea, sendo que ele tem olecranon, então, e ele tem o epicôndilo externo. Então, cadê o epicôndilo interno? Tá aqui o epicôndilo interno. Ele foi deslocado, tá? Houve a fratura do centro de ossificação e ele se moveu para a região intraarticular aqui, ó, tá? Então, aonde que seria a topografia dele? A topografia dele seria nesta região. Nessa região, tá bom? Então, a importância de conhecer os centros de ossificação e as suas sequências vem na aplicação prática neste exemplo aqui, tá? Um outro casozinho, uma criança do sexo feminino, 3 anos de idade, queda de bicicleta. Radiografia antero-posterior, então, rádio está aqui, una está aqui, húmero está aqui, né? Então, vamos lá. Capítulo está aqui,
Então, não tô, bem sutil aqui o centro de ossificação da cabeça radial, né, que surge nos 3 anos de idade, então tá bem sutil. E aqui eu vejo isso aqui, essa imagem aqui que parece com o centro de ossificação do epicôndilo externo, né, ou epicôndilo lateral. Mas uma criança de 3 anos, ela vai ter o centro de ossificação do epicôndilo lateral, sendo que eu não vejo tróclea, eu não vejo epicôndilo interno, eu não vejo. Então isso aqui tem tudo para ser o quê? Para ser uma fratura, tá? Por quê? Porque eu não estou encontrando os outros centros de ossificação. E não vou encontrá-los, porque é uma criança que tem 3 anos de idade. Então, olha só. A criança tem aqui o capítulo, tem a cabeça do rádio, mas não tem os outros centros de ossificação, tá? Então, essa imagem aqui, ó, merece uma atenção melhor, porque não poderia ser um epicôndilo externo ou epicôndilo lateral, tá bom? Porque eu não tenho os outros centros de ossificação, como epicôndilo interno, como tróclea ou como o olecrano. Então, nesse sentido, vale a pena a gente fazer uma radiografia lateral. Ó. Então, aqui a gente percebe, ó, que essa fratura aqui é sim do epicôndilo humeral, tá? Certo? Era isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.